Você que está em casa, quer dizer, é bom estar na casa do Senhor, então as portas estão abertas, estamos cumprindo as determinações da lei, então você pode estar aqui. Estamos com o distanciamento, álcool em gel, aferição de temperatura, o que a lei determina para fazermos, estamos fazendo. Então, tem o culto online, você pode assistir em casa, mas é melhor estarmos aqui, como igreja, unidos. Deixa o culto online para quem não pode vir, para quem tem alguma impossibilidade. Você que pode, venha. Amém? Gostaria de pedir para colocar o vídeo do nosso anúncio. Pode colocar aí para nós, Felipe? Acho que como o vídeo do culto na área de trabalho. Pode ser só aqui no... Ah, não. Tende paz com todo. Não. Ah, não. Tende paz com todo. Não, não dá. É um desafio gigante, mas não é impossível. Jesus conviveu com muitos tipos de pessoas. Entre elas, tinha o amoroso, Ah, o não. incrédulo, Tende o paz ladrão, com todo. o traidor Não, não e dá. o pequeno. É um desafio. Jesus conviveu com conosco muitos tipos de no Entre estudo elas, que nós vamos tinha trabalhar na revista Mega o Teens do incrédulo, tema o É ladrão, Conviver, sábado às 18 horas. Vem estar conosco no Compromisso para você, adolescente. É uma faixa de idade muito restrita aí, 13 a 24? 13 a 24 anos, você que está dentro dessa faixa de idade aí, tem uma convocação para você, né? A partir desse sábado aí, os adolescentes vão estar reunidos, aprendendo essa lição através dessa revista. Então, venha. Aos demais que estavam falando, não sou adolescente, nós temos a nossa escola bíblica dominical. No domingo, a partir das 10 horas da manhã, nós estamos aqui reunidos. Vai ter bom de Espírito Santo, pastor? A partir das 9 horas, já estamos aqui com o dia do Espírito Santo. Às 10, nosso estudo bíblico, com a nossa multiplicação de classes, homens e mulheres. As mulheres vão estar aprendendo, tratando do assunto no livro aí juntas, os homens também, um outro assunto diferente, né? Mulher para mulher, homem para homem. Já dizia a propaganda lá de mulher para mulher, né? De homem para homem. Então, venha aprender de Deus, aprender a palavra do Senhor. Estamos reunidos aqui a partir das 9 horas da manhã no domingo. Antes disso, na quarta-feira, nós temos o nosso grande culto de louvor e adoração nesse lugar, a partir das 18 horas, por enquanto, devido às nossas restrições governamentais, que tem o nosso toque de recolher até a partir das 20 horas da noite. 20 horas é da noite, né? A partir das 20 horas, então, nosso culto tem que terminar um pouquinho antes, nós estamos começando às 18. Não perca a hora, esteja aqui reunidos com a gente. Temos os nossos grupos familiares, no momento de forma online. Tem culto reunido às terça-feiras e às quintas-feiras. Então, esteja junto com o seu grupo familiar. Eles estão, os líderes, auxiliares estão mandando um link através da sala de reunião do Meet, então participe com o teu líder, com o seu grupo. Não fique de fora, esteja junto. Tem um momento de oração, um momento de compartilhamento da palavra do Senhor, um momento de conversa, um momento que você pode conversar com os teus irmãos, com o teu líder, tirar dúvidas, aprender mais de Deus, conversar, pedir um auxílio, pedir uma ajuda, porque o grupo familiar é a igreja em atividade. Se você falar, não, mas a igreja está parada, a igreja não está fazendo nada, porque precisando de uma ajuda, estou precisando de uma visita, é através do seu grupo familiar. Então, procure o seu líder de grupo familiar. E se você não é filiado nem a um grupo, afilie-se.
Temos, no momento, 3 grupos familiares. Procure o mais próximo da sua residência, porque quando voltar presencial, é melhor que fique mais próximo da sua residência. Mas se quiser pegar um que é longe também, fica à vontade. Amém? Então, voltando, no domingo, a partir das 9 horas da manhã, nosso Bom Dia Espírito Santo, às 10, Escola Bíblica Dominical, e às 18 horas também, um pouco mais cedo. Oficialmente, nossos cultos são às 19, mas em virtude das determinações de horário, aí nós estamos fazendo no culto de domingo e de quarta às 18 horas. Amém? Venha e traga um convidado. Vamos continuar nossa adoração ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. Abram as suas Bíblias, por favor, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 1 até o 3. Eu vou ler através do meu celular aqui, porque é a versão da Bíblia que eu estou querendo repassar. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 1. Até o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Não muito tempo depois disso, ele passou pelas cidades e aldeias da Galileia para anunciar a vinda do reino de Deus e levava consigo os seus 12 discípulos. Iam também algumas mulheres que ele havia curado ou de quem havia expulsado espíritos malignos. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador do rei Herodes, e que estava a cargo do palácio e dos seus negócios domésticos. Susana e muitas outras que contribuíam com seus recursos próprios para o sustento de Jesus e seus discípulos. Amém? Esse texto aqui, ele fala de algumas pessoas que caminhavam com Jesus. No período que Jesus esteve fazendo o seu ministério, ali durante os 3 anos do seu ministério, muitas pessoas o seguiram. A Bíblia relata que houve um momento que multidões o seguiam. Tanto é que quando ele entra em Jerusalém, tinha uma multidão ali que o saúda quando ele entra ali, dizendo Hosana, o que vem em nome do Senhor e tal. Em contrapartida, a mesma multidão, um pouco mais à frente, lá quando Jesus está preso, manda crucificar ele e soltar Barrabás. Mas nesse período que Jesus participou do seu ministério, muitas e muitas pessoas passam a ir atrás dele, a caminhar próximo dele. Porém, em particular, tem 12 homens que andam mais próximos dele, mais próximos de Jesus. E além desses homens, esse texto fala de algumas mulheres que caminhavam junto de Jesus. E mais, ele fala da gratidão dessas mulheres, a gratidão dessas pessoas. Ele fala aqui de mulheres que ele havia curado ou de quem havia expulsado o espírito maligno. E ele fala aqui de Maria Madalena, de quem expulsou 7 demônios. E pessoas ali que aprenderam de Jesus, receberam de Jesus. E por gratidão, passaram a servir ele. E ele fala dessa mulher, por exemplo, Susana, que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Essas pessoas eram tão grande a gratidão do coração delas que elas passaram a contribuir voluntariamente
nessa obra, nessa missão de Jesus, de pregar a palavra, de pregar o evangelho aqui, de ministrar, de curar, de ministrar o reino de Deus, proclamar o reino de Deus. Jesus fazia isso. E como num texto ali Jesus fala que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça, porque Jesus andava pelas cidades. E entrava em uma, saía, entrava em outra, mas ele não tinha moradia fixa. Ele não tinha um emprego ali, nessas idas e vindas, que garantisse seu sustento. Mas havia essas pessoas que, de gratidão, mantinham essa obra. E da mesma forma, para essa obra, hoje em dia, ser mantida, depende de recursos, depende da gratidão no nosso coração. E é isso que Deus falou no meu coração nessa noite, sobre a oferta. Que nós precisamos expressar a gratidão no nosso coração por aquilo que Jesus tem feito em nossas vidas. Susana e muitas outras serviam nessa obra com todos os seus bens, garantindo que ela se mantivesse. Ele fala de Joana, que era mulher, esposa do procurador de Herodes, um dos administradores de Herodes. Então, não eram pessoas de pouco conhecimento, não eram pessoas talvez de pouca renda, alguns também, mas todos esses, desde os mais pobres até os mais ricos, eles entenderam aquilo que Jesus fazia, entenderam o poder de Jesus, entenderam o amor de Deus pela vida deles e com gratidão nos seus corações passaram a contribuir. E é isso que Deus quer que nós façamos, não somente nessa noite, mas com as nossas vidas, que haja gratidão no nosso coração. Como o pastor falou aqui de manhã, que o dinheiro, ele não pode ser senhor das nossas vidas, mas tem que ser servo. Nós temos autoridade sobre o dinheiro, nós temos autoridade sobre as finanças na nossa casa. E com gratidão do nosso coração, nós podemos investir nessa obra. Com gratidão do nosso coração, nós podemos investir no reino de Deus. A palavra do Senhor lá em Malaquias fala para nós trazermos os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na sua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Para que essa palavra continue sendo pregada, para que continue tendo alimento nesse lugar. É necessário que que a gente traga os nossos dízimos e as nossas ofertas nesse lugar. E que o ideal esteja com essas pessoas aqui, com gratidão. Gratos por aquilo que Jesus é na nossa vida, por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele vai fazer, por aquilo que Deus é. Que aquilo que Ele tinha que fazer, na verdade, já fez, foi entregar o seu Filho, aquele que Ele tinha mais precioso, Ele fez por nós. E já deu. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Amém? Você pode fazer isso nessa noite. Tinha um envelope aí na sua cadeira. Se não tem, peça a um dos obreiros devidamente identificados. Faça isso na sua tela, você aí em casa, na tela do televisor, do celular, do smartphone, do computador. Está aparecendo já as instruções aí, se você precisa fazer isso de forma online, pelo banco, precisa fazer um TED, um depósito, tem todos os dados da nossa conta bancária, nosso Pix é nosso CNPJ, também está aparecendo um QR Code, que já leva para você fazer diretamente a transferência. Aí, então você tem a oportunidade de fazer isso também na sua casa. Faça isso, tenha liberdade de fazer. Amém? Você que já o fez, vamos ficar de pé mais um pouquinho. Você que está trazendo o dízimo, uma oferta especial, uma campanha, vem até aqui à frente. Vamos estar abençoando as suas vidas.
Aos demais, ergam seus envelopes. Vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor. Entregamos a Ti as nossas ofertas, os nossos dízimos, Senhor. A gratidão do nosso coração, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor. Expressamos isso, Senhor, através da nossa oferta, Senhor. Através do dinheiro, Senhor. Através das finanças, ó Pai, Senhor. Declarando, Senhor, que Tu és o Senhor nas nossas vidas, Senhor. E o dinheiro não tem domínio sobre nós, Senhor. Ó Pai, o dinheiro não vai ser Deus na nossa vida, Senhor. Não vai tomar o seu lugar, ó Pai, Senhor. O nosso amor não é ao dinheiro, nosso amor é a Ti, Senhor. E com gratidão nós Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Te enaltecemos, Senhor. Com os dízimos e as ofertas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, Senhor. Toma em Tuas mãos, Senhor. Cada uma dessas sementes, Senhor. Cada um desses corações gratos, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, Senhor. E multiplica, Senhor, essa semente, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, a 30, a 60, a 100 por um, Senhor. Que nenhuma dessas sementes, Senhor, fique sem colheita, ó Pai, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Toma em Tuas mãos, Senhor. Cada um da vida dos Teus filhos, ó Pai, Senhor. Continua, Senhor, abrindo as janelas do céu, Senhor, derramando bênçãos, Senhor, que eles não venham conseguir contar, Senhor, não venham ter onde guardar, ó Pai, Senhor, mas que essas bênçãos, Senhor, ó Pai, venham transbordar, Senhor, ó Pai, através das pessoas que estão ao lado dos Teus filhos, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, continue também mantendo, Senhor, essa casa, Senhor, essas portas abertas, Senhor. Ô, Pai querido, Pai amado, supra as necessidades da Tua igreja, Senhor, da Tua casa, Senhor. Ô, Pai querido, Pai amado, Senhor, temos tantas obras para fazer nesse lugar, Senhor, tantas coisas para resolver aqui, Senhor, e nós colocamos diante de Ti, Senhor, porque é de Ti que vem o nosso socorro, Senhor. Ô, Pai querido, Senhor, toma em Tuas mãos, Senhor, todas as finanças dessa casa, Senhor. Ô, Pai, usa os administradores desse lugar, Senhor, para que tudo seja feito, Senhor, de forma ordenada, Senhor, com sabedoria, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Senhor, nós clamamos, Senhor, Te adoramos, Te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Entregue o seu envelope com alegria. Feito isso, vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém. Hã? O álcool sumiu. Levaram embora. Graças a paz, amados. Mais uma vez estamos aqui para louvarmos, engrandecermos o nome do nosso Deus, também para aprendermos mais dele. Você que está aí em sua casa, convido você para estar abrindo suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 a 23. Um texto bem conhecido por muitos. Você que talvez esteja ouvindo a leitura da palavra de Deus pela primeira vez, com certeza também já deve ter ouvido falar sobre a vida de Davi, né? Se não, esteja atento à palavra de Deus, que o Espírito Santo quer falar contigo nesta noite. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Vou estar lendo na linguagem revista e corrigida, mas você pode acompanhar na versão que você está, que com certeza será bem próximo e todos entenderão este texto. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhes disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que os teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa
E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te achará melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sucedido em palavras e de boa aparência. Ou em outras versões, que saiba falar bem, saiba se expressar bem. E o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão e um odre de vinho e um cabrito e enviou-o a Saul, por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul se sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. Deus abençoe nossa palavra lida. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos lendo a sua palavra, Senhor Deus. Agora que a sua palavra foi lida, Espírito Santo nos traz a sua revelação, como eu sempre tenho orado. Eu não sou, não sei e não posso, Senhor Deus. Mas nesse momento me entrego diante de Ti como um vaso. Ministre ao meu coração e ao coração dos meus irmãos nesta noite. E daqueles, ó Pai, que estão em casa, daqueles que estão presentes e daqueles que em outro momento estará vendo essa mensagem pela internet, pelo YouTube ou por qualquer outro canal, Senhor Deus. Que o Senhor esteja ministrando, falando ao coração de cada um, em o poder do nome de Jesus. Amém. Esse é um texto bem conhecido, né, onde Saul, muitos sabem que ele não fez aquilo que Deus pediu para que ele fizesse. Ele foi alguém que não foi fiel à palavra de Deus, e Deus então tirou o reino dele e passou esse reino até a Davi. Nesse momento, Davi, ele já tinha sido ungido rei, mas Davi ainda era criança, era um menino. E esse texto diz que quando a presença de Deus saiu de Saul, foi permitido, com a permissão de Deus, que o espírito maligno tomasse conta da vida de Saul. E a palavra de Deus diz que quando esse espírito vinha, ele se encontrava em um distúrbio mental que beirava a loucura. Então ele se sentia muito mal e a canção, a harpa, trazia paz a ele, mas uma música inspirada por Deus. Trazia paz a ele. E o que me chamou a atenção aqui, nesse texto, que aqui fala de um garoto, um jovem, uma criança ainda, um adolescente, como a pastora abriu esse culto falando sobre Daniel, quando ele era adolescente, quando ele era uma criança. Mas esse texto me chamou a atenção aqui, que nós podemos ver nesse texto 7 qualidades na vida de Davi. 7 qualidades na vida de um garoto, na vida de um jovem, na vida de um adolescente, que muitas vezes nós mesmos não podemos estar no momento enxergando em nossas vidas, mas que Deus, com certeza, muitas qualidades ele vê em nossas vidas nesse tempo difícil que estamos vivendo. Saul, ele estava vivendo um momento que ele estava aqui, em um distúrbio mental que beirava a loucura. E muitos de nós hoje estão vivendo talvez esse distúrbio, esse momento que parece que leva muitos à loucura, né? A cometer até muitas coisas assim contra a própria vida e fazer loucuras durante esse tempo tão difícil que estamos vivendo, e leva a pessoa até viver, né, com medo diante desses momentos que eu mesmo que saio por aí, muitas vezes o medo vem.
né? A gente não pode deixar que o medo domine a gente, mas é complicado. E muitas vezes, até antes, há um ano atrás, antes de eu pegar esse coronavírus, eu vivia dessa forma. Todos os lugares que eu ia assim, eu estava com esse temor, com esse medo, quase à beira da loucura. Aí depois que eu peguei, que eu vi, né? Não que foi fácil, não foi fácil, né? Mas aí eu vi que a confiança não é só no álcool, a confiança não é só na prevenção, mas a confiança é no Senhor. Se Ele falar que Ele vai levar, nos levar, não tem o que fazer. E aqui na vida de Saul era um momento diferente que ele vivia, mas muitas vezes é assim, quando a gente deixa, né, o inimigo lançando algo sobre o nosso pensamento, ele vem a nos tomar conta da nossa mente, do nosso pensamento, e talvez nos leve a situações como Saul, à beira da loucura, né, como ele vivia aqui. À beira de cometer atos que a gente não cometeria, né, em sã consciência. E então Saul estava vivendo esse momento muito difícil na vida dele, aonde Deus havia até o rejeitado pelas suas ações. Aliás, ele também havia rejeitado Deus primeiro, né? Deus não tinha rejeitado ele, digamos assim, até de uma maneira espiritual, porque Deus ele rejeita nossos atos, o que nós fazemos, mas o nosso espírito, a nossa alma, Deus deseja que nós um dia, né, nos voltemos para Ele, mesmo que nós falhamos, mesmo que nós pecamos, o desejo de Deus é que cada um de nós voltemos para Ele. E eu coloquei como tema dessa palavra só para mim não esquecer, para cada um de nós não esquecermos dela. Eu coloquei como tema órfãos ou os discípulos. De qual maneira nos encontramos nos dias de hoje? Órfãos ou discípulos? O Marco falou aqui sobre os discípulos, o que eram os discípulos que acompanhavam a Cristo, e muitas mulheres que acompanhavam a Cristo ali também como discípulos. Então somos órfãos ou discípulos. De qual maneira nos encontramos diante dessa aflição que estamos vivendo nos dias de hoje? Como órfãos ou como discípulos do Senhor? Talvez você possa estar ouvindo pela primeira vez a palavra de Deus, deve estar pensando aí, mas eu perdi alguém da minha família, eu me encontro como órfãos, né? Eu sou nesse momento, ou tenho perdido um ente querido, um amigo, alguma coisa assim, né? E o que eu quero dizer, que você preste atenção nessa palavra até o final, porque o que eu quero dizer é algo espiritual, não é só físico. De qual maneira nos encontramos como órfãos espirituais ou como discípulos? Porque Deus, Ele nos tem como filho, Ele nos quer como filho. Ele entregou o seu filho para cada um de nós, para que cada um de nós que nos reconhecemos como o único e suficiente Salvador, nos tornemos filhos de Deus. Então, espiritualmente, a gente continua como órfãos por decisão nossa, porque Deus, Ele nos quer como pai, nosso pai. E Saul, ele abriu mão disso. E Deus não quer que nós abrimos mão da paternidade espiritual dele por cada um de nós. Saul estava à beira da loucura, sem a presença de Deus. Ele confiava em tudo para que ele tivesse aquele momento de paz na sua vida. Até que alguém chega e orienta ele do que ele deveria fazer da melhor forma possível. É o que nós vivemos no dia de hoje. A televisão muitas vezes nos quer levar à beira da loucura. E se a gente fixar o nosso pensamento nisso, leva mesmo. Mas a palavra de Deus, ela nos quer, nesse momento, trazer a paz. A mesma paz que vinha a Saul. Deus quer nos trazer essa paz, mesmo em meio ao caos. Deus quer nos trazer essa paz. Mesmo que tenhamos perdido algum ente querido, um vizinho, um amigo, alguém da nossa família, que eu perdi também, eu não estou aqui dizendo por pessoas, mas eu também perdi durante essa pandemia. E isso que eu quero dizer, a dor é grande, mas Deus é quem nos conforta, o Espírito Santo, e Ele nos quer como filhos. Ele que nos quer dar essa paz, mesmo em meio a tantas aflições, a tantas dificuldades. E algo interessante aqui que o profeta, ele tentou ajudar, tentou dar um jeitinho, mas Deus disse ao profeta: não adianta, eu já rejeitei as atitudes de Saul. Eu já tenho outra pessoa para colocar como rei de Israel. E o profeta ainda tentou, Samuel, ainda tentou dar um jeitinho.
mas nem o profeta pôde ajudar sobre a decisão de Saul. E muitas vezes, nos dias de hoje, não é difícil, né? Como hoje, os pastores, os líderes de igreja, muitas vezes não pode ajudar todos no mundo. Não tem como ajudar todos. Mesmo tendo aí a facilidade, né, de alcançar a todos com a internet e muitas coisas assim, os líderes, os pastores não conseguem alcançar a todos. Não conseguem ajudar a todos. Da mesma forma, Samuel ali, ele não podia ajudar, não pôde ajudar Saul. E muitas vezes hoje, os pastores não conseguem, mesmo na sua humanidade, ajudar todos no mundo. Não tem como, mesmo tendo muitos pastores, muitos líderes, muitas igrejas abertas, mas infelizmente não consegue alcançar a todos, mesmo com a ajuda, né, da tecnologia. E o céu muitas vezes parece estar de bronze, porque muitas vezes, como eu já disse que eu fiz isso, e muitas vezes a gente coloca a nossa confiança, a nossa mente focada tanto nesse momento de aflição que estamos vivendo, que tudo parece de bronze. E para Saul, o céu estava parecendo de bronze. E muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. Parece que o céu está de bronze, né? Como parecia que estava para Saul. Como para muitos, né, no dia de hoje. As portas da igreja parecem estar fechadas. Hoje o decreto é permitido que as portas estejam abertas, mas para muitos parece que estão fechadas. Muitos não têm essa força para voltar. E muitos, como eu digo, mesmo tendo muitas igrejas, muitos líderes, eles não conseguem alcançar todos. Os pastores sozinhos não conseguem alcançar, ajudar todos. Da mesma forma que Samuel, ele não pôde ajudar Saul. Não tinha como ele ajudar Saul. Mas mesmo assim, Davi conseguiu ajudar Saul de uma certa forma, de uma certa maneira. Então, o que eu quero dizer, trazer para nós, como palavra nesse dia, o que Deus falou comigo. Órfãos ou os discípulos. Muitos, durante essa aflição, essa dificuldade que estamos vivendo, não conseguem caminhar com paz, com segurança, não conseguem viver, apenas conseguem sobreviver a cada dia, diante dessas aflições. Como Davi, ou como Saul. Saul, ele estava sobrevivendo a cada dia. Ele não estava vivendo a plenitude dos dias. Ele estava sobrevivendo. E muitos de nós, nessa pandemia, nesse momento tão difícil, está apenas sobrevivendo a cada dia. E não é só isso que Deus quer para as nossas vidas. Estão à beira da loucura, como Saul. Muitos, nesse tempo, estão à beira da loucura, como Saul. Mas, nesta noite, eu venho dizer algo que há esperança para mim e para você. Mesmo em meio a esse caos, há esperança para mim e há esperança para você. O versículo 18 diz assim: Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que era de Belém, que sabe, olha só as qualidades, um garoto que sabe tocar bem e é forte e valente, homem de guerra, sucinto em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Um garoto que estava lá no pasto, cuidando dos rebanhos do pai. Um garotinho. E aqui a palavra de Deus mostra 7 qualidades na vida daquele garotinho. 7 qualidades. Um garoto que estava lá no pasto, cuidando das ovelhas, no campo, cuidando das ovelhas, e ninguém dava nada para ele. Filho caçula, os irmãos todos guerreiros, ele, mesmo a Bíblia dizendo que ele era de boa aparência, mas de baixa estatura. Você pode ler, continuar lendo aqui, você vai ver que quando, no versículo seguinte, capítulo seguinte, 17, que ele vai guerrear com o gigante Golias, o próprio Saul disse, mas você é apenas um garotinho, né? Então, aqui a Bíblia diz que ele era um garoto de baixa estatura, e a Bíblia, mesmo assim, revela 7 qualidades na vida daquele garoto.
ele, primeiro, sabe tocar. O que eu vejo muitas vezes assim, eu já falei muitas vezes com a Rafaela, até com o Daniel, e muitas coisas assim. Muitas vezes, sei lá, um toque, aquilo fala tremendamente, né, com o nosso coração, um instrumento e muitas outras coisas assim. E talvez a pessoa pense, mas eu não fiz aula de música, eu não fiz nada disso. Davi também não fez. Mas ele tocava de coração para o Senhor. E um toque dele, sabia tocar, um toque. No instrumento que ele tocava, fazia diferença na vida de muitos, como fez diferença na vida de Saul. Mas antes de fazer a diferença na vida de Saul, fez a diferença na vida de alguém que passava por ali. Não sei se era um soldado de Saul ou alguém, mas era alguém que trabalhava com Saul, ali, próximo a Saul, que passava por onde ele estava, para aquele campo, e via ele tocando, via ele cuidando das suas ovelhas, mesmo sendo um garotinho, via ele como uma pessoa, um homem forte, mesmo ele sendo um garotinho. Aí a minha mente levou a pensar que Davi, ele era um homem que ele treinava com fundas. Um jovem que ele, tanto é que ele usou a funda para vencer o gigante. E o que ele fazia ali? Cuidando das suas ovelhas, ele ficava treinando. E com certeza, por muitas das vezes que ele ficava ali treinando, essa pessoa, esse guarda, essa pessoa que passava por ali, que era próximo de Saul, muitas vezes viu ele ali. E ele aquele disse, esse moleque vai se tornar um grande guerreiro. Olha a força dele. E isso me fez viajar lá atrás, há mais de 20 anos, quando eu era jovem ainda, e eu gostava de montar em boi. Nunca me tornei um profissional nisso, mas eu gostava. Como, esporte, muitas coisas assim. Cheguei até a participar de rodeios, tudo. E por muitas vezes que eu montava em touros, que eu tentava ir pela minha própria força, a minha nota era 0, desclassificada e muitas outras coisas assim. Porque tudo tem um jeito, não adiantava eu querer disputar a minha força com a força de um touro. Ele sempre me jogava, ele sempre me vencia. Tinha jeito para isso. Aí me lembrei também que nessa mesma época eu fui para o futebol. Como goleiro, joguei muito bem, a nível bom. Mas aí eu tentei no futebol de campo como meia esquerda. Até brincava bem, mas eu não sabia chutar, não tinha força. Ia cobrar um escanteio, eu não tinha força. Aí os meus amigos falavam, não é força, é jeito. Tudo tem que ter jeito. E o Davi? Davi era um garotinho, mas não era força, era o jeito. E aqui, esse homem via ele. Ele tinha jeito para coisa. E via ele como um homem forte, como um guerreiro. E a terceira qualidade que via nele, valente. Porque ele sabia que aquele local ali tinha feras, tinha leões, tinha urso, que o próprio Davi relata que ele matou leão, ele matou urso, e muitos outros animais que vinham trazer risco às suas ovelhas. Então ele via aquele garoto. Talvez ele não tenha visto o garoto lutando com esses animais, mas ele fala, esse garoto é valente para estar nesse lugar, cuidando dessas ovelhas. Ele nunca perdeu uma ovelha. Esse garoto é valente. Mas a terceira qualidade é aquele homem que passava por ali via na vida de Davi. A quarta qualidade, homem de guerra. Um garotinho, ele já via um homem de guerra. Talvez tenha visto ele treinando com a funda ou alguma outra coisa assim, mas via naquele garoto um homem de guerra. Mais uma qualidade que aquele homem vê na vida de Davi, ele fala bem. Porque em muitos momentos ele deve ter parado ali e conversado. Muitas vezes com Davi. E aqui ele vê esse garoto fala bem. Ele sabe o que fala, não fala de qualquer coisa. Um garoto que fala bem e de boa aparência. Se apresentava bem diante das situações, diante das pessoas e diante das circunstâncias e das coisas. E a última. E o Senhor é com ele. Isso que é o mais importante trazendo para nossas vidas. O que importa para nós é que pessoas possam olhar para nós e dizer: o Senhor é com ele. E as qualidades? Talvez muitos não vejam, mas Deus vê. Qualidade em cada um de nós. E por que eu trouxe esse tema?
órfãos ou os discípulos. Porque muitas vezes a gente pode achar, eu não consigo nada, eu não posso nada, eu não sei falar de Cristo para alguém. Eu não consigo, Davi era um garoto. Olha o que esse homem dizia, esse garoto fala bem. Talvez Davi se achava que as palavras deles saíam como brincadeira em vão. Mas quem estava ouvindo, ouvia algo no coração de Deus para a sua vida. Aquele homem que passava por ali e falava com esse garoto. O Espírito Santo é que revelava ao seu coração. Então, o que importa é que cada um de nós, apenas empreste a nossa boca para Deus. E quando abrimos a nossa boca para falar do amor dele, é o Espírito Santo quem vai convencer o homem do pecado e do juízo. E não somos nós. Nós mesmos não vamos convencer ninguém. Tanto é aqui que o profeta Samuel não conseguiu convencer Saul. Apenas o Espírito Santo de Deus é que pode convencer o homem do pecado e do juízo, através da palavra de Deus. Então, que cada um de nós, mesmo que em certo momento viemos achar que nós não somos nada, que não somos mesmo, mas que se estivermos aqui, como Davi, na presença do Senhor, não que somos perfeitos porque somos falhos, mas Deus pode nos usar para levar um novo cântico a essas pessoas que estão passando por aflições, que estão passando por dificuldades. Temos que, coloquei aqui, temos que deixar a condição de meninos e criança, parar de brincar nesses tempos de hoje. É tão difícil. Muitas vezes a gente se acha brincando. E aqui, quando ele fala deixar como criança, porque o homem via ele como um homem valente, não via ele como criança. Então, o que a gente tem que parar nesse tempo, porque criança gosta de brincar. A gente tem que parar de brincar, de viver. E viver como guerreiros em Cristo. Eu não sabia que ia cantar a canção hoje, como um exército do Senhor. Parar de brincar de viver e viver para Cristo. E passarmos para a posição de guerreiros. Um garoto, uma criança, que passou para a posição de guerreiro. Aqui, antes dele lutar qualquer batalha, esse homem que conversava com ele, que passava por ali, talvez diariamente ou semanalmente, ou não sei, que conversava com ele, via ele como um guerreiro. Que Deus possa nos achar como um de seus guerreiros, não como um menino ou não como uma criança. Porque, espiritualmente dizendo, a criança só precisa de leite, só precisa receber. Nós temos que ser adultos para levar alimento para alguém. Estamos em uma batalha, ainda mais agora nesses tempos difíceis. Vivemos num tempo muito difícil, de muitas aflições. E estamos numa batalha, numa guerra. E não dá para entrar numa guerra como menino ou como criança. Mesmo Davi aqui, sendo um garotinho, esse homem já via ele como um homem valente de guerra. Que logo mais, se você ler o capítulo seguinte, ele realmente se tornou um homem valente e de guerra. Não somos mais órfãos e viúvas espirituais. Somos discípulos. Talvez você possa estar pensando, mas eu sou órfão, eu sou viúva, dizendo assim. Mas o que eu quero dizer é que nós não somos mais órfãos e viúvas espirituais. Temos que socorrer os verdadeiros órfãos e as verdadeiras viúvas. O que você quer dizer, então, que existe órfãos e viúvas nesses tempos? Eu quero dizer da maneira espiritual, que estão à beira do caos. E que eu quero convidar cada um, a mim e a cada um, que saia da posição de órfãos e viúvas e passe para a posição de discípulos. A morte foi vencida. Vivemos agora um tempo relembrando, né? A Páscoa, relembrando a morte e ressurreição de Cristo. O pastor mesmo pregou aqui que Jesus entrou no inferno e pegou a chave da morte, do inferno, do diabo. O diabo não é dono nem da casa dele, nem da chave da casa dele. Então, Satanás, a morte foi vencida por Deus. A morte foi vencida. Então, profetize vida.
em meio a esse caos, em meio a essas aflições que estamos vivendo. Profetize vida. O que eu quero dizer, saia da posição de órfãos e de viúvas e passe para a posição de discípulos. Quando eu cheguei no projeto Vida Nova, eu cheguei numa situação complicadíssima. Tinha acabado de entrar praticamente a falência de uma empresa que vendia bem, dava para se manter. Só que eu, com pouco conhecimento que eu tinha, eu entrei num prédio que não liberava vará. Então, já sabe, né, que por mais que era rentável o negócio, não liberava vará. Então, eu consegui ficar um ano ali, tivemos muito prejuízo. Então, foi nessa época que eu estava chegando para o projeto. Então, uma situação complicada, falido, situação difícil. E eu chegando no projeto, diante de algumas aflições que o projeto também estava vivendo. Em determinado momento, Deus falou comigo no culto, eu sou Deus que cuida dos órfãos e das viúvas. E naquela noite, eu tinha a decisão de escolher ou ficar no projeto ou seguir homens. E eu falei, se Deus falou comigo que aqui ele cuida de órfãos e de viúvas, eu estava nessa posição, de órfãos e de viúvas. E eu vou ficar aqui. E já faz mais de 4 anos, eu acho, que eu já estou aqui no projeto. E o que Deus quer dizer isso? Chega da posição de órfãos, de estar só recebendo. Está na hora de ser discípulos e levar. Não só de receber a palavra de Deus, mas de levar. E é isso que Deus quer trazer para cada um de nós. Saímos da posição, né, de estarmos apenas necessitando, né, da palavra de Deus. Claro que a gente necessita, mas necessitando só receber da palavra de Deus. Mas é tempo de levarmos, de darmos a palavra de Deus. Para quem realmente está vivendo nesse caos, que não conhece a Cristo como Salvador, esses sim são órfãos e viúvas. E esses que precisam, que nós levamos a Ele a palavra de Deus. E me fez lembrar do culto de algumas 2 semanas atrás, que assistimos pela manhã, da missionária que esteve pregando no projeto, lá no Rio, e ela trouxe a história de Dorcas. Dorcas, ela era uma mulher que cuidava de viúvas e de órfãos. E ela abençoava essas pessoas com o que ela tinha, com o que ela sabia fazer. O que ela sabia fazer? Costurar e fazer roupas. E a Bíblia diz que ela fazia não só a roupa exterior, mas também a roupa íntima das mulheres. O que Deus quer dizer com isso? Que Ele cuida do nosso exterior e do nosso interior. Mas Dorcas, ela veio a falecer. E aquelas mulheres clamavam, choravam, por quê? Porque elas eram dependentes de Dorcas. E ela clamou de tal maneira, chamou Pedro, e Pedro veio, tal, orou por ela, né? Tanto é que ela ressuscitou. Mas o que eu quero trazer para nós, que olha só essas viúvas. Quanto tempo elas não estavam ali sendo abençoadas, alimentadas por Dorcas, recebendo bênçãos de Dorcas? Dorcas veio a falecer, elas não sabiam viver sem Dorcas. E muitas vezes nós na igreja somos assim, né? Estamos aqui só recebendo, recebendo, de repente chega um momento em que nós precisamos levar outra. Dorcas faleceu. Elas que tinham que tomar o lugar de Dorcas e seguir levando adiante a palavra de Deus. Porque nenhum de nós somos eternos. O pastor nos traz a palavra de Deus, é nosso líder aqui, mas ele não é eterno. Nós, como discípulos, temos que levar a palavra de Deus. Como eu disse no início, o pastor sozinho não tem como alcançar todos. Ele precisa de discípulos. Ele precisa de cada um de nós que estamos em lugares diferentes a cada dia. Mesmo que essas pessoas que nós falarmos do amor de Deus não venham fazer parte dessa igreja física, mas venha fazer parte da igreja de Cristo em qualquer outro lugar, congregando. Mas nós somos os discípulos que estamos em lugares diferentes a cada dia. E eu coloquei algo aqui que falou no meu coração. Só faço a obra de coração quando reconheço o que Deus fez na minha vida. E aqui Deus fez lembrar do que Ele fez na minha vida quando eu cheguei no projeto. Estava feia a coisa.
fácil, não. Situação complicadíssima. Tem muitas coisas ainda financeiras que eu ainda não consegui resolver até hoje. E eu ouvi uma palavra do pastor Diego no domingo passado, a respeito de dízimos e ofertas, que ele falou: se você crê, você vai ver a bênção de Deus essa semana. Eu falei, crê. Eu vi que aquilo falou comigo, eu vou para então, vou receber bênção financeira. Olha logo o que eu pensei. Aí, durante essa semana, olha o que veio para mim. Algo do Serasa, com facilidades para resolver aquilo, as pendências lá de trás. Algumas pendências que não era conta minha, era conta do estabelecimento, que era da dona anterior. E algumas coisas, facilidades para resolver situações no Serasa. E o que Deus colocou no meu coração? Você resolvendo isso é a sua chave para a sua casa própria até o final do ano. A gente pensa nas coisas para o hoje, para o já. O que eu pensei? Bênção financeira? Para já. Eu falei, Deus, mas eu vou ter que desembolsar, eu vou ter que pagar agora no meio apertado, né? Mas Deus colocou aquilo no meu coração. Às vezes a gente pensa que não é bênção, mas é bênção. Que está desencadeando hoje, ó. Desde quando eu cheguei no projeto, por quase 5 anos, está se desencadeando hoje. Por quê? Porque agora que a gente está abrindo os ouvidos e os olhos espirituais para deixar de ser órfão, de ficar só recebendo da posição e passar a ser discípulo. E o que me chamou a atenção, né, é que os valores é algo que eu tinha colocado diante de Deus. Não estou dizendo que isso seja para todos, mas é um desafio difícil até para mim. Mas eu coloquei no meu coração que os meus dízimos ou vai ser igual, não, minhas ofertas ou vai ser igual ou maior que o meu dízimo. Não é fácil. Estou dizendo aqui, não estou nem falando por vanglória porque não é fácil, é difícil. E justamente o valor que eu ofertei foi valores que caíram, despencaram para que eu estivesse pagando as contas. Só para ter uma ideia, não é conta minha, só para você ter uma ideia de uma conta. 10 mil reais de conta de luz. Não era minha, não foi eu que usei. Era da anterior. Mas ficou. Só para ter noção de um, que eram as contas da panificadora. Mas Deus está abrindo portas que está diminuindo assim 90%, 80%. Aí eu estou pegando as menores e começando pelas menores. E, então Deus está preparando caminhos. Né? Então, coisas que era impossível. Através de uma oferta, Deus é a chave que faz abrir a porta do céu e faz as coisas caminharem e girarem. E tirar a gente da posição de órfãos, nos colocar na posição de discípulos. E, como disse aqui, das qualidades, né, de Davi. Aí Deus faz a gente pensar e ver. Mesmo que a gente, Deus, não sou nada. E a gente não é mesmo. Mas quando a gente se entrega nas mãos de Deus, Ele, através do seu Espírito Santo, é quem vai convencer aquela outra pessoa. Ele é quem vai nos dar a palavra. Ele é quem nos vai dar gestos, atitudes com outra pessoa. Que muitas vezes a gente não vai nem precisar abrir a boca. Deus quem vai nos trazer revelação de muitas coisas que as pessoas nos perguntam. Ele vai nos dar revelação para que nós abramos nossa boca e falamos do amor dele para as outras pessoas. E algo que essa missionária pregou nesse culto de domingo de manhã, ela falou que quando Pedro chegou para orar por Dorcas, ele orou e disse: Dorcas, levanta, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta. A Bíblia diz que ela não levantou, a Bíblia diz que ela sentou. E a Bíblia diz que Pedro é que pegou ela pela mão e levantou. Então, é isso que eu quero dizer, porque muitas vezes a gente está na posição de órfãos, a gente não levanta outra pessoa. A gente tem que se colocar na posição de discípulo. E muitas vezes a gente ora pelas pessoas e a gente não vê resultado, porque parece que ela só sentou, como Dorcas. Aí nós, na posição de discípulos, temos que pegá-las pelas mãos e levantar. Que foi o que Pedro fez na vida de Dorcas. Então é nessa posição que Deus quer nos colocar, na posição de discípulos, para levantar pessoas.
para fortalecer pessoas nesse tempo. Porque muitos perderam realmente ente querido, familiares, empregos, muitos se encontram numa situação muito difícil. E nós temos que levar a palavra de esperança a cada um deles. Como Pedro fez com Dorcas. Pegar pela mão, muitas vezes, e levantar. E parece que, por mais que a gente tente, por mais que a gente ore, essa pessoa não levanta. E Dorcas também não levantou. Ele teve que pegar pela mão. Muitas vezes a gente tem que caminhar junto. Que é o que sempre o pastor disse, um discipulado. Está lado a lado. E muitas vezes temos que ajudar. Dar a mão, até financeiramente. E com certeza Deus é quem vai nos dar condições para isso. Assim como a dor e a vergonha foi pública de Dorcas. Assim como a dor e a vergonha, a aflição, a dificuldade foi pública. A glória também. Assim como aquela aflição dela derrotou ela, derrubou ela. A glória do mundo. Ela ressuscitou. Assim como muitos ouviram, está acabado para Dorcas. Da mesma forma, muitos ouviram, ela ressuscitou. Para a glória do Senhor. A glória foi maior. A segunda glória foi maior do que a primeira. E assim como a dor e a vergonha foi pública, a glória também será para cada dia de vergonha. Dupla honra. E nós já esquecemos disso do ano passado, que era uma palavra apostólica do apóstolo para nossas vidas. Para cada dia de vergonha, dupla honra. Tem até uma canção que diz, né? Restitui, me leva das águas tranquilas, sara-me, e põe teu azeite em minha dor, restitui. Na minha vida, é o que Deus está querendo restituir. As finanças e muitas outras áreas. E talvez você está pensando aí, eu perdi pai, perdi mãe, filho, ou irmão, ou até mesmo amigos. Como que Deus vai restituir isso? Talvez você possa estar pensando isso na sua casa, ou até mesmo aqui. Como que Deus vai restituir durante esse tempo de pandemia? O familiar, o amigo, o pai, ou a mãe que eu perdi. Mas Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E olha que Deus traz para cada um de nós. Deus quer ser seu pai. Deus não te quer como órfão, Ele quer ser seu pai. Jesus quer ser seu irmão. E o Espírito Santo quer ser o seu consolador e amigo nesse tempo tão difícil. Então, por mais que nos encontramos como órfãos, como viúvas, nesse tempo tão difícil, Deus, Ele quer ser nosso Pai. Jesus, nosso irmão. E o Espírito Santo, nosso consolador e amigo. Então, a gente permanece sozinho nessa aflição. Só se nós queremos. Davi, Saul, ele permanecia na aflição. Por opção dele. A gente só permanece nessa aflição. Por escolha nossa. Para concluirmos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está em casa, para você que está aqui nesta noite. Como Jesus mesmo diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quer entregar a sua vida para Cristo hoje? Talvez você tenha tentado nesse momento de aflição, ou até antes desse momento de aflição, tenha tentado de várias outras formas, e não tem resolvido nada. Não tem saído dessa aflição. Talvez você encontre como Saul. Saul, ele vivia em aflição contínua. Ele precisava que Davi tocasse a harpa para ele encontrar paz. E talvez você até ouviu de falar de Cristo por algumas vezes, e isso te trouxe paz. Mas hoje eu não quero oferecer essa paz momentânea por alguns momentos. Eu quero oferecer uma paz eterna. Paz de Cristo Jesus. E eu te faço essa pergunta para você que está aqui, para você que está em casa. Quer entregar a sua vida a Cristo hoje? Talvez você tenha tentado
de várias formas. Eu te convido, tente com Cristo. Tente entregar sua vida ao Senhor. Deixe Ele tomar conta da sua vida. Você vai ver que o seu fardo será suave e o seu fardo será leve. Saia do tormento, como Saul vivia. Saia desse tormento. E talvez esse tormento nos leve à murmuração, a murmurar sobre muitas coisas. E a murmuração é um assobio para o diabo. Mas Deus quer colocar em nós um cântico novo, um cântico de Deus, um cântico de alegria. E o cântico de Deus é aquele cântico de paz que Saul trazia, o cântico de paz. E a palavra de Deus mesmo diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo que estejamos vivendo um momento tão difícil de aflição, mesmo que perdemos ente querido, a alegria do Senhor é a nossa força. Talvez você possa pensar: como que eu vou encontrar alegria num momento tão difícil? Não é por nós, não é por nossa força. É pelo Senhor. É do jeito de Deus, não é pela nossa força. Como eu citei aqui, que quando eu montava em touros, quando eu tentava pela minha força, eu só caía, só era desclassificado. Assim é a nossa vida. Quando a gente tenta pela nossa força, só nos leva ao enfado, a cairmos, a desistirmos. Mas quando entregamos a nossa vida no altar de Deus, as nossas lutas, as nossas aflições, nas mãos do Senhor, Ele que nos traz a paz e Ele que nos traz a alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Órfãos nos lembra tristeza e dor. Eu sou órfão, já perdi meu pai. Então, quando eu lembro disso, isso traz tristeza e dor. Mas discípulos, ele traz esperança. É isso que Deus quer nessa noite. Nos tirar da posição de órfãos, nos tirar a tristeza e a dor e transformar em esperança. E essa esperança é a esperança que Deus traz para cada um de nós e que nós vamos levar aqueles que estão aflitos de verdade, que é os verdadeiros órfãos, as verdadeiras viúvas que não têm a Cristo como Salvador ainda. E eu venho nesta noite te convidar a fazer parte da família de Cristo. Deus, Ele te quer como filho. Jesus, Ele te quer como irmão. E o Espírito Santo, Ele te quer como consolador. E Ele quer você como amigo. E eu também gostaria, nessa noite, não só de falar para você que é adulto, mas gostaria também de falar com você que é criança. Eu até me resisti a isso, mas aí o culto foi aberto falando de criança, de quando Davi era criança. Então eu quero falar também com as crianças nessa noite. A Bíblia fala, narra a história de uma garotinha que ela tinha sido levada cativa, igual a Daniel. E ela foi levada cativa e o seu senhor, Naamã, colocou ela como serva da sua esposa. E ela um dia olhou para o seu senhor e viu ele leproso e disse: se meu senhor conhecesse o profeta que tem na minha terra, com certeza ele oraria e o Senhor seria curado. Então uma garotinha foi levada cativa. Ela levou a palavra de esperança para um homem que vivia uma vida de aflição, uma vida de tristeza. Então eu quero falar com você que é criança nessa noite. Você quer receber Cristo como seu único e suficiente Salvador? Levante sua mão em sinal. Tem alguma criança aqui que se considera criança? Quer receber a Cristo como único e suficiente Salvador? Onde você está mesmo? Levanta sua mão em sinal. Amém, aleluia. Alguém mais quer receber o Senhor como único e suficiente Salvador? Amém, glória a Deus. Alguém mais quer receber o Senhor? Alguma criança mais? Amém, aleluia. Quer receber o Senhor como filho? E você, que é adulto, que está aqui, quer receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Só levante a mão em sinal. Aleluia, amém. Levante sua mão em sinal nesta noite. Nós estaremos orando por você. Faço mais uma vez essa pergunta, tanto para criança, como jovens, ou para adultos. O Espírito Santo que está falando com você, não sou eu. Se você nesta noite quer receber Cristo como seu único e suficiente Salvador, saber que nesse momento de aflição é Cristo
Quem pode nos ajudar? Levante sua mão em sinal que nós estaremos orando por você. Você que levantou sua mão, convido você que possa vir estar aqui à frente, para que a gente possa estar orando por você. Não tenha vergonha, pode vir aqui à frente, a gente vai estar bem espalhado um longe do outro. Você que levantou sua mão, pode vir aqui à frente. Não precisa ficar com vergonha. As crianças, quem levantou a mão, que realmente aceitou a Cristo, pode vir aqui à frente, não tem problema, pode levantar, pode vir. Alguém mais quer vir? Se tem algum adulto próximo de uma criança que está envergonhada, pode vir junto, não tem problema, pode vir aqui à frente. Tem alguma criança que quer vir? Se tiver com vergonha, algum adulto pode acompanhar, não tem problema. Amém, não vou prolongar, nosso horário já está se estendendo. E nesse momento, eu gostaria de convidar o pastor que estivesse orando por nós, orando por todos nesta noite. Quem quiser vir, pode vir. Se tem alguma criança, pode estar vindo. Aleluia. Aleluia. Órfãos nunca mais. Amém. Órfãos nunca mais. É noite de salvação. E quantas das vezes, amados, às vezes a gente está dentro da igreja, mas vivendo como órfãos. Vivendo como órfãos. Sofrendo como órfãos, mas nessa noite, o nosso Pai, amém? Ele é o nosso Pai. Aleluia. Igreja, fique de pé, igreja. É festa no céu, amém? É festa no céu. Aleluia. A Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Espírito Santo, Consolador, amigo, Jesus, nosso irmão, e Deus, o nosso Pai. Aleluia. Nunca mais se sentirão sozinhos. Eu não sei, Deus, o coração, o estado do coração, dos pensamentos, mas nessa noite, no nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada e revelada, Deus, e tu, Espírito Santo, convenceu e revelou os segredos insondáveis da tua palavra. E eu declaro no nome de Jesus, aquele que se sentia órfão e que vivia como órfão, porque às vezes, Deus, mesmo na presença de pessoas, mas se sentiam só, solitários, e a grande verdade é que se sentiam lutando sozinhos. Mas nessa noite, no nome de Jesus, o Jesus ressurreto se revela como Pai, como amigo, como consolo, como justiça, como misericórdia, com perdão, com salvação e com libertação. Em nome de Jesus de Nazaré, eu te peço, escreve o nome, Deus. Escreve os nomes no livro da vida. Em nome de Jesus. Estão se rendendo a ti. Estão confessando o teu nome. E por causa disso, Deus, não são mais órfãos. Nessa noite se transformam em discípulos. E agora, Deus, onde quer que forem, não estarão mais só. Aleluia, porque tu és o Deus e Pai de órfãos e de viúvas. Aleluia, e tu está levantando um exército. Nesse tempo de crise, tu tem levantado um exército que vai avançar, que vai romper, que vai conquistar. E eu declaro isso sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor. Muda a história, Senhor. Muda a história. Muda a mente, muda o coração. Perdoa os pecados, Deus. Purifica de toda injustiça, Deus. E nessa noite,
estão livres de toda acusação do inferno para viverem em novidade de vida. Que seja assim, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir bem forte. Aleluia, aplauda bem forte ao nome de Jesus. Cumpre em mim o teu propósito. Eu não vou parar. Toma o seu lugar. Estrada é muito longa, vou contigo. Vem cá, o ministério. E meio à luta, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Em tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Você pode dizer isso com confiança? Diga. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Os que achavam que eram órfãos, diga. E eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Aleluia. Aplauda bem forte ao nome do Senhor. Isso. Alguém no final do culto vai pegar o nome ali do Michael, né, para a gente estar orando. Eu quero dizer aqui, amado, que no último domingo de maio nós vamos estar realizando batismo aqui nesse lugar. Já temos 2 pessoas para se batizar. Por enquanto. Amém? Então, você que entregou sua vida para Jesus, o próximo passo é o batismo. Amém? A Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Amém? Glória a Deus. Que noite linda, que dia lindo, amados. Amém? Sabe o que é isso? Deus confirmando, amados. É o ano do despertar dos leões. Amém? Tu não é órfão, tu é leão. Amém? E é tempo de avançar. Amém? Muda a sua visão, muda a sua visão. É isso mesmo. Deus te abençoe, Fernando. Boa palavra. Tem muita gente vivendo como órfão. Eu tô sozinho. Você não está sozinho. Você não é órfão. E Deus quer fazer de você discípulo. Discípulo. Amém? Para avançar. E para...
Isso. Aleluia. 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 Nós vamos dar um brado para esses órfãos que vieram à frente. Amém? Ex-órfãos. Ex. Nós vamos bradar, mas é brado. Tem que tremer esse teto aqui. Tem que cair o isopor daqui. Nós vamos dizer: vocês fazem parte da família de Deus. Amém ou não? Vamos fazer isso? 1, 2, 3 e... da família de Deus. Aplauda bem forte ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Uma semana abençoada, uma semana feliz. Fala. Amém. Aleluia. 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 Que benção, amado. Que benção. As crianças também aceitam a Jesus, amado. As crianças se convertem. A minha mãe trabalha com criança há muitos anos, amado, e ela conta histórias tremendas. E quando uma criança faz isso, amado, eu lembro de quando eu aceitei Jesus, amado. O Pablo vindo na frente aqui, eu lembrei de mim. Deus está levantando nesse tempo, amados, homens e mulheres, porque nós podemos olhar para essas crianças, para esses adolescentes e ver valentes do Senhor, homens de guerra, amém? Homens que saibam falar, que manejam bem a palavra. Davi manejava bem a funda, mas eles vão manejar bem a palavra da verdade. E serão, sabe o que, mas irresistível quando falarem do nome do Senhor. Amém? Vamos avançar. Vira para o teu irmão e fala: vamos avançar. Fala assim: ninguém vai nos parar. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe nessa semana e que Ele continue se revelando para você. Dê espaço para que Ele se revele para você. Amém? Esteja sensível à voz dEle. Levanta a sua mão direita, diga bem forte: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe.